Sejam bem-vindos a mais esse podcast. E tem acontecido algumas coisas que eu acho que a gente tem também que bater um papo aqui. Porque vocês precisam entender, às vezes, a dinâmica do que acontece aqui por trás, né? Fazendo esse trabalho, né, de podcast, trazendo experiências, né? No começo falei um tanto bom a respeito da história da igreja, para poder ter ali uma cronologia do que a gente fala, história da igreja e depois experiências e reflexões. E o lado de cá, né, por trás aqui, muitas pessoas às vezes vêm questionar algumas coisas, vêm querer colocar opiniões e às vezes não são tão agradáveis. Porque às vezes você vai lá, você agora está fazendo um podcast falando da igreja, né? E isso é o que mais a gente ouve. Agora você está polemizando contra a igreja. Porque, querendo ou não, tem um ciclo de pessoas, da qual eu sempre conheci, na verdade, por 4 décadas dentro da igreja. O que mais eu vou ter é conhecidos e pessoas dentro da igreja, que fazem parte do ciclo de pessoas, né, que eu conheci e conheço. Então, quando chega num determinado patamar nesse trabalho, o reconhecimento das pessoas aqui vindo, estou ouvindo, existe esse canal, existe esse podcast, fala sobre isso. Conforme vai ficando em evidência, as pessoas vão começando a saber sobre isso. E lógico, eu não tinha o mínimo interesse, né, em fazer isso. Então, quando eu comecei a fazer o trabalho aqui no podcast, eu não saí avisando meus contatos que eu tinha um canal que estava fazendo esse trabalho. Eu não avisei as pessoas que ficaram na igreja, que me conheciam, agora eu estou lá com... Não preciso, eu nem tinha esse interesse. Sabia que naturalmente, talvez iam ficar sabendo. E isso está aumentando, as pessoas estão se comunicando, lá você tal, que eu conheci porque agora você tem um canal, está falando isso. E a principal frase que você mais ouve dessas pessoas é: então você agora tem um canal para falar mal da igreja? Eu tenho que deixar isso claro e vou fazer quantas vezes precisar, não tem problema. A gente vai trazer muitos podcasts aqui ainda, muitos, incansáveis. Então, vou explicar isso quantas vezes precisar. Não é um trabalho contra a igreja. É um trabalho de experiências vividas, sentidas, presenciadas. Vocês entendem a diferença? Então, eu sei que muitas pessoas agora estão começando, né? Lógico, criou visibilidade, então as pessoas estão aqui ouvindo, buscando os resultados que aparecem mormon uma ova. E acabo vendo que essas pessoas, de algum jeito, tentam chegar até mim para falar a respeito disso. Olha, a gente viu lá, você está fazendo esse trabalho contra a igreja, e sempre o contra a igreja está no meio de qualquer argumento que vai chegar. E o interessante, né, para explicar talvez bem detalhado sobre isso, quando eu venho falar as coisas aqui, muitas das vezes cabe certinho no que acontece lá dentro. Então, por isso, você membro com a recomendaçãozinha no bolso, e principalmente você membro que me conhece pessoalmente e tá achando assim, agora ele tá falando mal contra a igreja, retire esse contra a igreja e mude, porque essa é a verdade. Fala assim agora, ele tá falando experiências que ele viveu na igreja. É diferente. Agora, que fique bem claro também para você com a recomendaçãozinha no bolso. Se a carapuça serviu, o que eu posso fazer? É isso. As experiências vividas, quando eu trago aqui, lógico, eu já expliquei porque às vezes as experiências são aquelas mais negativas. Todo mundo quer me perguntar isso, então eu respondo sem problema. Por que são experiências mais negativas que eu trago aqui? Porque você viver 40 anos dentro de uma igreja e de repente você descobre um monte de coisa da história que te dá uma rasteira e você fala assim, nossa, 40 anos e não me falaram essas coisas. Eu vou vir aqui ficar falando as coisas boas?
Vocês entendem? É como alguém vai lá e realmente, né, na rua você tá andando, alguém vai te passar uma rasteira, você cai, se machuca todo. Aí você logo levanta e começa a falar bem da pessoa que te deu uma rasteira. Existe? Vocês entendem? Então é isso. Tem que ficar claro, porque troca, tá? Se você tá assim, achando falando mal da igreja, é experiências vividas na igreja. Agora, as experiências negativas que eu trago, muitas vezes se encaixam perfeitamente. Porque pessoas, né, centenas de pessoas dentro da corporação passaram coisas semelhantes e quando ouvem as experiências aqui, eu sei que reconhecem algo. Pô, parece que eu passei por algo parecido. E quem saiu da igreja também se identifica. Porque eu não passei coisas mirabolantes, diferentes de todo mundo. É que eu passei coisas talvez com detalhes diferentes, mas muitas pessoas passaram algo parecido. Então se identificam. E você que está dentro da igreja, está me ouvindo, e principalmente você que me conhece, você sabe que tem muitas coisas verdadeiras aqui, até para você. Eu sei que às vezes você reconhece, isso tem, mas não admite. Prefere olhar para mim ou comentar ou mandar uma mensagem para mim e falar, você está falando mal da igreja, contra a igreja. Sinto muito, mas se a carapuça serviu, o que eu posso fazer? Entende? Então tem que ficar bem claro isso. As pessoas elas têm que identificar que ninguém pode diminuir a história de ninguém. Eu tenho uma história, considero uma história grande, porque tem muitas coisas lá dentro que eu passei, mas também não preciso diminuir a história de pessoas que passaram 1, 2, 3, 4 meses dentro da corporação e já tiveram a sua própria história. E eu sei que tem a importância tão quanto as que eu trago aqui. E reconheço. E convido você que já passou alguma experiência dentro da corporação, deixe seu comentário aqui. Vai lá, usa esse espaço para isso. Faça bom proveito desse espaço, porque aqui nós te entendemos. Muita gente está aqui comigo nesse trabalho. Muita gente se inscreveu aqui, está ouvindo periodicamente os podcasts e eu fico muito feliz. E você que está receoso em comentar a sua história, que pode comentar, porque aqui tem pessoas que te entendem. Eu te entendo. Posso falar isso com todas as letras, eu te entendo. E é isso. Então não é trabalho contra a igreja coisíssima nenhuma. Só que as experiências são mais negativas por causa da rasteira que eu levei. E muita gente aqui que está ouvindo esse podcast levou uma rasteira. Passou por uma fase de negação até. Porque no começo, quando você aprende, não pode ser verdade, não pode ser verdade. Só que aí você acaba caindo na real. É verdade, sim. Aí você vai para a fase da aceitação. Só que todos esses sentimentos, esse turbilhão de sentimentos, às vezes eles se tornam um pouquinho de raiva. Por isso que num papo com a Vânia Amor, quando eu estava falando, ela até comentou, eu tenho um pouquinho de raiva. Porque olha só o que ela viveu, o que eu vivi e que muitos outros viveram e de repente levaram uma rasteira. Uma rasteira de informações confrontando basicamente a doutrina ensinada lá dentro por todos esses anos que foram vividas à risca. Aí as pessoas falam assim, nossa, ele tem raiva, olha, ela tem raiva. Você sabe o que quer dizer essa raiva? É tristeza, é misturado com tristeza. Por ter vivido dentro de uma corporação que não falou a verdade para você. Eu volto a falar, é como você está andando na rua e uma pessoa passa, te dá uma rasteira, você cai e se machuca. Será que você vai lá encher a pessoa de beijos que ela te derrubou? Vocês entendem? É um sentimento humano e natural. E volto a repetir, as pessoas que me conhecem, que chegam até mim de alguma forma e falam, por que você simplesmente não esquece a igreja? Só não vai mais e esquece. Eu tenho é para você isso, hein? Eu tenho todo o direito
de falar as minhas experiências e percepções sobre essa corporação. Eu doei, como falam, né, os talentos, bens e um monte de coisa para a igreja. E por ter levado essa rasteira, eu tenho o direito de vir aqui e falar as minhas reflexões sobre o que eu vivi lá dentro. E ainda coloco o objetivo, que eu já falo sempre aqui. Se alguém ouvir as minhas reflexões e achar que tem um desejo de pesquisar a partir daí, pronto, tá ótimo. Beleza? Então você, membro com a recomendaçãozinha no bolso, eu tenho direito. E muitos que estão me ouvindo aqui, que às vezes querem ter voz, porque fica preso dentro da garganta, muita coisa vivida dentro da corporação, hoje descobriu e saiu. E não guarde isso para você. Use uma maneira de você tirar isso para fora. É isso. Tira isso de você. Usa os comentários aqui. Pronto. Use os comentários aqui. Talvez é um canal que eu consigo ainda deixar aqui para vocês. E vamos ali compactuar. Deixa o coraçãozinho, né, para todo mundo que comenta. Quem comenta aqui já sabe. E faz isso. Faz isso. Pronto. Então simplesmente não é fácil. Abandona a igreja e esquece ela. Não, eu não caio nessa, tá? Você, membrinho com a recomendação, ele devia esquecer, só sai da igreja. Eu não caio nessa. Eu vivi muita coisa lá dentro e tenho o direito de colocar minhas reflexões o quanto eu quiser e vou fazer isso. Fique bem claro, e vou fazer isso. E quem teve paciência de ouvir até aqui esse podcast, saiba que eu vou continuar por muito tempo aqui. E vou trazer minhas reflexões de muita coisa vivida lá dentro dessa corporação. Então você, membro que está pensando aí, que me conhece, né? Mandar uma mensagem lá para ele parar. Não vou parar. Você que já me pediu, né? Você sabe, quem está ouvindo aqui talvez sabe, se a pessoa esteja aqui. Vocês, né? Que me pediram, pare com isso. Não vou parar com isso. Eu tenho todo o direito. E muita gente tem o direito de vir aqui expressar tudo que passou e sofreu dentro dessa corporação. Porque não é fácil, você vai levar uma rasteira. E se você ainda não sentiu essa rasteira em você, que está aí dentro da igreja, bonitinha com a recomendaçãozinha, se um dia isso acontecer, você vai querer que as pessoas te ouçam e te entendam. Eu sei que é difícil ter empatia verdadeira dentro da igreja, eu sei disso. Uma vez eu falei, né, num podcast sobre empatia, as pessoas, mas que empatia? Todo mundo da igreja tem empatia, é lógico, você tem empatia enquanto eu acredito mesmo que você. Porque agora eu estou querendo aqui colocar as minhas reflexões e você não quer ter empatia. Então nunca foi verdadeira. Entendem? Nunca foi verdadeira. Então eu volto a repetir, as minhas experiências que eu trago, né, trago aqui para vocês, são experiências vividas, sentidas e as minhas reflexões pessoais do que eu acho dentro da corporação, por ter vivido 4 décadas lá. Agora, volto a falar, se a carapuça serviu, o que eu posso fazer? Obrigado por ouvir esse podcast, a gente se vê na próxima, até mais, tchau, tchau.